Então, alteradas essas permissões, agora nós vamos fazer a autenticação no nosso sistema. Como que a gente vai utilizar, como que a gente vai fazer essa autenticação? Nós vamos aqui em construir e vejam que aqui nós temos autenticação. Clicando aqui em autenticação, ele vai mostrar quais são as possibilidades que você tem para autenticar. Então vamos aqui, ó, autentique e gerencie usuários, né? Provedor código do lado do servidor, né? Então aqui nós vamos fazer setar essa autenticação aqui clicando em iniciar. E vejam que ele tem várias possibilidades de você fazer autenticação usando o Google, usando o login do Facebook, né, usando as APIs que você pode utilizar, né, Twitter e assim por diante, usando o telefone, deixando que qualquer um possa se autenticar e por meio de usuário com um e-mail e senha. Esta opção a gente vai habilitar, né, clicando nela, e eu vou então habilitar este e-mail e senha, né? Eu não quero usar esse link, então eu vou habilitar aqui para que a gente possa criar usuários por meio de e-mail e senha. Então eu vou salvar aqui e agora está aqui e-mail e senha ativado, né? Então vejam que ele apareceu aqui usuários e não tenho nenhum usuário aqui ainda no meu sistema. Nós vamos criar esses usuários por meio do nosso aplicativo. Então, para criar este usuário lá no nosso aplicativo, eu vou utilizar aqui uma classe que eu vou criar aqui, uma nova classe Java. Vou chamando aqui de Database Helper. Essa classe Database Helper, ela vai fazer as transações com o Firebase. Tá? Então agora, lá na tela Criar Conta, que é onde nós vamos criar a conta do usuário, nesta Activity aqui, ó. Por meio destes campos, né? Aqui, ó, nome, usuário para o login e a senha para o login. Então, quando eu tocar aqui em criar conta, eu vou usar a classe Database Helper para poder fazer essas transações lá no banco de dados. Essa classe Database Helper, ela vai então se conectar com o banco de dados. Nós já fizemos a conexão do nosso projeto com o projeto lá no Firebase, mas nós precisamos adicionar as dependências do Real-Time Database. Então aqui no nosso console, nós vamos aqui em menu, Tools, Firebase, e nós vamos adicionar aqui o Real-Time Database. Então Get Started Real-Time Database. Novamente, né? Então vamos iniciar ele aqui e vamos no passo 2 aqui, ó, Add the Real-Time Database in your app, né? Então nós precisamos baixar as dependências. Então eu vou clicar aqui e ele vai aceitar essas mudanças, né? Então ele vai adicionar aqui a dependência do Google Services lá no nosso projeto. Ele está fazendo download aqui das dependências. Quando ele adicionou então essa dependência, por o projeto ter sido criado, né, numa versão anterior, ele vai pedir para fazer esse upgrade. Eu vou fazer aqui, mas se ele não der essa mensagem, tudo bem, né? Porque se você criou esse projeto novo na versão mais nova do Android no curso, não tem problema, você não precisa se preocupar com isso. Eu vou dar esse start aqui e run selected steps. Concluiu, né, essa atualização aqui no meu projeto. Então agora a gente já está conectado, né? Ele trouxe aqui no Gradle, Build Gradle aqui, ó, as dependências que ele precisa aqui, ó, Database, né? Então ele trouxe a versão 21 aqui do nosso Firebase Database para poder conectarmos lá no projeto, tá? Com isso, com essa dependência, eu posso vir aqui no Database Helper e fazer então uma referência. Eu vou voltar nesse assistente aqui daqui a pouco, mas vamos aqui, nós vamos poder agora instanciar o nosso banco de dados lá no Firebase. Então, para isso, nós vamos criar dentro da nossa classe aqui um Database Reference. Veja que ele vem de lá de Firebase.database, que eu vou chamar ele aqui de Reference.
E ele vai ser então Firebase Database .get instance get reference. Com isso, então, eu consigo, por meio do arquivo de configuração aqui, deste arquivo JSON aqui, eu consigo fazer esta conexão com o banco de dados, né? Pegando, então, essa instância do banco de dados, né? E jogando para essa reference. Outra coisa que nós vamos precisar aqui é autenticar o usuário. Para isso, nós vamos utilizar o Firebase Auth. Veja que eu não tenho aqui, ó, Firebase. Eu não tenho autenticação aqui. Ele tem só um Auth Exception aqui que vem junto com o pacote do Database Reference, do Firebase Database. O que a gente precisa é, na verdade, agora adicionar este recurso ao nosso projeto. Então eu vou aqui no Gradle, vou voltar aqui visualização de projeto de Android, eu vou aqui em Gradle, no nível de aplicativo, e eu vou adicionar aqui uma nova dependência, mas aqui é um Firebase Auth. Vejam que o Firebase Auth está na versão 23.0. Eu vou selecionar ela aqui e vou dar um Sync Now. Quando ele concluiu esse sincronismo, então agora eu posso fechar esse arquivo aqui, e aqui eu posso então utilizar o Firebase Auth. Vejam que agora eu tenho o pacote Firebase Auth. Eu vou chamar ele aqui de Auth. E ele vai ser então do meu Firebase Auth.getInstance. Agora, a minha classe Database Helper tem a referência do banco de dados e a referência aqui para autenticar o usuário lá no projeto. E eu posso usar ela em toda a minha classe Database Helper.